Opa, bom, no vídeo de hoje nós vamos conhecer a história completa de Phineas e Ferb do início ao fim, explicando em detalhes coisas que você provavelmente não sabia, como por exemplo sobre o misterioso passado do Doutor Doofenshmirtz, os segredos de Perry o Ornitorrinco, o que acontece no futuro do desenho e muito mais. Então, vamos para o vídeo. Antes de mais nada, nós temos que contar a história de um dos personagens mais icônicos e amados desse cartoon, a história do Doutor Doofenshmirtz, que apesar de passar uma imagem de ser um vilão idiota, ele esconde um passado cheio de inseguranças e tristezas, que nós vamos descobrindo pouco a pouco por meio de flashbacks com passados episódios. Durante todo o desenho, nós vemos o lado do Dr. Heinz sendo retratado como um vilão que busca destruir os irmãos Phineas e Ferb, além de conquistar os 3 estados. No entanto, suas ações são na verdade uma forma de chamar a atenção do mundo, já que em toda a sua vida ninguém nunca olhou para ele. Em outras palavras, ele só quer ser aceito e amado por alguém. Sua história começa em um pequeno país da Europa chamado Drusselstein, onde mesmo sendo recém-nascido, Doofenshmirtz já sentiu na pele que sua vida não seria nada fácil, pois por incrível que pareça, logo após dar à luz a ele, sua mãe simplesmente foi embora e seu pai nem deu as caras por lá. Mas como eu disse, esse foi apenas o começo de seu sofrimento, pois além disso, ele também sofreu de uma doença chamada gastromalodoriosus, ou algo parecido com isso, que por sua vez fazia ele cheirar muito mal, afastando ainda mais as pessoas de perto dele, incluindo seus pais, se é que podemos chamá-los de pais. Durante toda a sua infância e adolescência, ele sofria constante bullying de várias pessoas diferentes. Tinha até mesmo uma menina chamada Grulinda que sempre que o via, jogava um balde de água nele. Mas aparentemente, ela fazia isso apenas para chamar a atenção dele. Mesmo acontecendo diversas infelicidades em sua vida, nenhuma delas se comparava com um dia em que ele foi obrigado por seu pai a pular de um trampolim dentro de uma piscina que estava a muitos metros de altura. Basicamente, esse era o teste tradicional daquela cidade. Para uma criança ser considerada um homem de verdade, ele deveria superar seu medo e pular na piscina. Mas como vocês podem imaginar, Doofenshmirtz ficou cagado de medo e não pulou, fazendo assim seus pais o desprezarem ainda mais e gritarem em sua cara que eles não o reconheciam mais como seu filho. Então, depois disso, seus pais começaram a usar sacos de pão na cabeça para não serem reconhecidos quando andarem lado a lado com seu ex-filho. Além disso, esse também foi o motivo deles terem abandonado em uma floresta perigosa, onde ele acabou sendo criado por jaguatiricas, já que elas provavelmente pensavam que ele não era gostoso. Mas algum tempo passa e chega seu aniversário, onde ele ganhou uma festa surpresa que ele mesmo fez para ele. Festa essa que todo momento ele fingia estar surpreso, mesmo tendo preparado tudo. E como era de se esperar, ninguém apareceu lá. Só por essa cena eu já passo pano para ele destruir o mundo inteiro. Bom, foi a partir desse ponto que ele percebeu sua paixão pela ciência, dedicando assim a sua vida a ela. Ele até mesmo participou de 2 feiras de ciências, com sua própria invenção, o Inator. Mas apesar de ser incrível ele criar algo desse nível com sua idade e sem nenhum apoio, ele acabou perdendo para um vulcão de bicarbonato de sódio todas as vezes que ele participou, sendo oprimido e no fim das contas desistindo de tudo. Ainda estando sozinho, ele precisava de dinheiro para sobreviver, então arrumou um emprego em uma barraca daquelas que você acerta uma bolinha para derrubar a pessoa na piscina. Mas seu trabalho lá não era cuidar, limpar ou até mesmo ser a pessoa derrubada. Ele era na verdade a bola. Depois disso, ele conseguiu um balão que ele desenhou um belo rosto e começou a chamá-lo de Balloony, seu primeiro amigo. Seus pais, por sua vez, finalmente foram atrás de seu filho depois de abandoná-lo. Mas se vocês pensaram que foi porque eles estavam arrependidos, você está errado. Eles só estavam atrás de Doofenshmirtz, pois eles estavam passando por problemas financeiros, então tiveram que vender seu amado gnomo de jardim. E por conta disso, mandaram seu filho fingir ser um gnomo, ficando imóvel por muitas e muitas horas na frente de sua casa. Todo esse tempo sem comer. O porquê eles precisavam disso, aí eu já não sei. E foi nesse momento em que ele perdeu seu único e amado amigo, quando o forte vento o levou para longe e ele não pôde sair do lugar para ir atrás dele. Depois disso, seu pai ganhou um cachorro em a competição e o nomeou de filho único, pois em suas palavras, ele era o filho que ele nunca teve antes. Corajoso, lindo e amável. A parte do lindo eu não posso negar, pois com o passar do tempo o cachorro venceu diversas competições de beleza, rendendo assim muito dinheiro. Nesse ponto ele já tinha condições suficientes de comprar um novo gnomo de jardim, mas mesmo assim ainda obrigava seu filho a permanecer imóvel na frente da casa. Em um certo dia sua mãe descobriu que estava grávida e obviamente tanto ela como seu pai ficaram muito felizes. E por conta disso começou a preparar diversas roupinhas, vestidos e brinquedos para a menina. No entanto, contrariando suas expectativas, ela acabou tendo um filho que foi chamado de Roger. E bem, já que ela tinha gasto muito dinheiro naquelas roupas, ela não poderia simplesmente jogá-las fora. Então, obrigou Doofenshmirtz a usá-las. E para quem já era ridicularizado por todos por não ter provado sua masculinidade naquele teste, as coisas se tornaram ainda mais difíceis. Roger, por sua vez, recebeu todo o amor de seus pais e sempre ganhava tudo o que queria, principalmente porque ele era incrível em qualquer coisa que fizesse, seja praticar um esporte ou provar ser um homem de verdade.
Teve até mesmo uma vez em que Doofenshmirtz queria conquistar o coração de sua mãe para que ele recebesse seu verdadeiro amor. Então ele ganhou um ursinho à máquina e deu de presente para ela. Mas acontece que ela acabou dando o urso para seu irmão, que assinou seu nome dele, dando a entender que aquilo era somente dele. E para provocar ainda mais seu irmão, Roger até mesmo assinou seu nome na roupa de sua mãe. Desse jeito, o pobre garoto teve que se virar para sobreviver naquele inferno. E por conta disso, ele ficou pulando de trabalho em trabalho, mas em qualquer lugar que ele fosse, alguém sempre aparecia para o ofuscar. Então, no fim das contas, seus pais armaram uma armadilha para mandá-lo embora, o mandando para uma loja falsa, que na verdade era um barco indo em direção para a América. Porém, isso na verdade foi bom, pois esse foi o pontapé inicial para que Doofenshmirtz pudesse viver sua boa e bela vida. Assim que sua nova vida na América teve início, a primeira coisa que ele fez foi começar a estudar e trabalhar vendendo salsicha na rua para sobreviver. Então, mas algum tempo passa e ele finalmente termina a escola, dando início assim agora à sua carreira artística, com a intenção de se tornar um pintor famoso. Mas assim como todas as outras coisas em sua vida, essa também não deu muito certo, pois seu irmão Roger de alguma forma conseguiu encontrar e destruiu a obra de arte que ele dedicou sua vida para produzir, acabando com seu sonho mais uma vez. Porém, ele ainda acreditava que poderia ser um artista, então participou de algum curso de poesia, onde ele perdeu mais uma vez para um vulcão de bicarbonato de sódio. Foi então a partir desse ponto que as coisas começaram a dar um pouco certo para o nosso garoto, já que depois de muita luta ele enfim arranjou uma namorada, a belíssima Linda Flynn. Nesse ponto sua vida estava aparentemente indo para um bom caminho, porém em sua mente tudo que ele queria era destruir esse mundo que o tanto fez sofrer. E quando ele revelou isso para Linda, ela não ficou nem um pouco surpresa. Pelo contrário, ela na verdade o incentivou a perseguir seus sonhos. Então, Doofenshmirtz se inscreveu na Academia do Mal, mas acabou que ele foi reprovado e expulso por uma das professoras, que o aconselhou a desistir de ser um vilão e ir para uma faculdade normal. E foi lá onde ele conheceu Charlene, uma mulher rica e muito vaidosa, que ele obviamente se apaixonou à primeira vista e no fim das contas até mesmo se casou com ela. Com o passar dos anos, eles tiveram uma filha chamada Vanessa, que ele amou incondicionalmente, mas falhou em demonstrar isso, pois sempre a envergonhava na frente de seus amigos. Quando ela tinha 4 anos, Charlene e Doofenshmirtz acabaram se separando, já que os dois queriam coisas diferentes no futuro. Porém, é evidente que eles ainda se amavam, apesar de tudo. Dito isso, eles mantinham uma boa relação entre ex-marido e ex-mulher. Mantendo a guarda compartilhada de sua filha, Charlene participava até mesmo de algumas reuniões familiares para conseguirem dar o amor que Vanessa realmente merecia e precisava. E não podemos esquecer que Charlene também dava uma grande pensão para Doofenshmirtz, que ele usava para financiar suas invenções do mal. Tem algumas teorias que afirmam que o doutor deixou de lado sua ideia de destruir o mundo enquanto estava casado, pois ele tinha encontrado tudo o que sempre quis. Isso também explica o porquê Charlene não faz nenhuma ideia sobre seus planos do mal, mesmo com sua filha afirmando que ele era um vilão. Doofenshmirtz, agora sozinho, voltou a montar seu plano para destruir o mundo e provar à sua professora que ele é sim um cara mau. Então, por conta disso, anos depois ele fundou a empresa do malvado Doofenshmirtz, com o principal objetivo de ajudar o doutor a conquistar a área dos 3 estados. Porém, seus diversos planos são sempre interrompidos pelo agente P, ou melhor, Perry o ornitorrinco, um animal de estimação de Phineas e Ferb. Ele foi adotado pelos garotos em um centro de resgate animal, gerenciado pelo OWCA, e o principal motivo deles terem escolhido um ornitorrinco e não um cachorro ou um gato foi porque Perry era vesgo. Sim, esse é o motivo. E dessa forma ele parecia estar olhando tanto para Phineas e tanto para Ferb ao mesmo tempo. Porém, ainda mais por trás desse pequeno, já que por debaixo do olhar de seus donos, Perry vive uma vida dupla, como um espião secreto do OWCA, que é uma organização de espionagem com o intuito de destruir o mal, onde apenas animais poderiam trabalhar. Nesse ponto, o Dr. Doofenshmirtz se tornou seu alvo com maior nível de perigo, e Perry, sendo o exímio espião que é, ficou encarregado de acabar com os planos dele. Apesar de estarem de lados diferentes, Perry e o Dr. Hynes frequentemente mostravam que os dois tinham uma boa relação, onde um conseguia compreender o outro, e em alguns certos momentos até mesmo trabalhavam juntos. Com isso em mente, depois de passar por poucas e boas em sua vida, o Dr. Hynes Doofenshmirtz assumiu o papel de vilão da história, com a intenção de se vingar de todos aqueles que um dia riram de sua cara, principalmente o seu grandioso irmão Roger, que por incrível que pareça, acabou se tornando o prefeito da cidade em que ele vive. Porém, ele nunca conseguiu o que quer e seus planos sempre acabavam arruinados por Perry o ornitorrinco. Agora vamos para um outro lado da história e conhecer um pouco mais sobre a família Flynn.
Logo após se separar de Doofenshmirtz, Linda seguiu sua vida e após ter seu filho Phineas, de algum antigo relacionamento que nós não sabemos muito sobre, ela se casou com Lawrence, pai de Phoebe, que também é fruto de um antigo relacionamento que não deu certo. Linda e Lawrence, que estavam em uma situação parecida com seus antigos namoros ou casamentos que não deram certo, decidiram dar uma chance ao amor mais uma vez quando se conheceram em um show da banda Love Handle, ou Alças do Amor. Os dois ficaram perdidamente apaixonados um pelo outro assim que seus olhares se encontraram quando eles foram colocados juntos na câmera do beijo. Com isso, depois de mais algum tempo juntos, eles decidiram namorar e as coisas foram dando tão certo que não demorou muito para os dois pombinhos finalmente se casarem. Phineas e Phoebe, como vocês viram, não são irmãos de sangue, o que deixa uma questão no ar. Quem é o pai de Phineas e quem é a mãe de Phoebe? Bom, o desenho não deixa nada claro sobre isso. Na verdade, ele nunca nem tocou no assunto, mas há algumas teorias que os fãs acreditam ser verdadeiras. A mais comum, sem dúvida nenhuma, é que Phineas é filho do Dr. Heinz Doofenshmirtz. Tem 3 pontos chaves que deixam essa teoria ainda mais provável. O ponto 1 é que Linda namorou durante um bom tempo com o Heinz Doofenshmirtz. Não sabemos ao certo quanto tempo nem quando. O segundo ponto é que Phineas possui um formato de cabeça extremamente parecido com a do Doutor. E por fim, ele é extremamente inteligente igual a ele. Já Phoebe, ele tem praticamente o mesmo formato de rosto de seu pai. A única diferença é seu cabelo verde, que provavelmente vem de sua mãe. Porém, nós não sabemos mais nada sobre, já que ela nunca apareceu durante todo o desenho. Isso tudo levanta mais uma questão. Será que o pai e a mãe dos garotos ainda estão vivos? Pois se você pensar bem, não é uma teoria ruim, já que não seria tão estranho Linda e Lawrence evitarem tocar nesse assunto se esse fosse o caso. Bom, deixando essas teorias de lado, os dois agora viviam uma belíssima relação de marido e mulher, onde constantemente eles estavam fazendo atividades juntos e mostrando seu amor um pelo outro. Além de Linda cuidar de Phoebe como se eu fosse seu filho de sangue e Lawrence da mesma forma. A história do desenho gira em torno de Phineas e Phoebe encontrando algo interessante para fazer durante seus 3 meses de férias, seja criar construções monstruosas, inventar novas máquinas e tecnologias ou fazer aventuras surreais. Phineas, por sua vez, é um garoto com uma grande imaginação que consegue encontrar uma forma de se divertir independente da situação em que ele está. Em outras palavras, ele é o cara por trás das ideias mirabolantes dos irmãos, aquele que toma iniciativa em tudo. Phoebe, por outro lado, é um garoto tímido e antissocial, porém conta com uma habilidade de engenharia que ultrapassa o senso comum. Ele é o único capaz de tirar as ideias de Phineas do papel e transformá-las em realidade. E bem, apesar de parecer antipático e indisposto, Phoebe está sempre pronto e preparado para estar junto de seu irmão em suas aventuras, independente do quão malucas elas possam ser. E assim os dois funcionam perfeitamente em conjunto, com Phoebe tendo o conhecimento tecnológico e as habilidades de engenharia responsáveis pela criação, e Phineas sendo a mente brilhante que consegue imaginar o inimaginável. Candace, por sua vez, é aquela típica e chata adolescente que está sempre tentando acabar com a alegria de seus irmãos, contando para sua mãe tudo o que eles faziam. Porém, todas as vezes que ela tentou, acabou se frustrando, pois milagrosamente os irmãos sempre davam um jeito de esconder suas criações. No entanto, ela não é só uma adolescente chata, ela também é uma irmã carinhosa, mesmo que esse amor dure por poucos momentos. Bem, no fim das contas fica evidente que ela realmente se preocupa com a segurança de seus irmãos. Além disso, Candace é tida por muitos como a verdadeira protagonista do desenho, pois sem dúvidas nenhuma ela é o ponto central da história, já que tudo gira em torno dela conseguir, ou não, explanar as coisas que seus 2 irmãos menores fazem. Mas como eu disse antes, de alguma forma ele sempre conseguiu escapar impunes dos olhares de sua mãe. No entanto, isso é sem dúvidas estranho, pois tem algumas vezes que toda a cidade participa das criações e as aventuras de Phineas e Phoebe. Então seria muito estranho sua mãe ser a única que não percebia o que eles estavam fazendo, principalmente pelo fato que toda mãe vem de fábrica com sensor que consegue descobrir sempre quando você está fazendo alguma merda. Para vocês terem ideia do quão absurdo isso pode ser, em um episódio, Phineas e Phoebe são atingidos por um raio do Inator, do Dr. Doofenshmirtz, que acaba os transformando em bebês. Dito isso, Candace tira uma foto deles e manda para sua mãe, porém ela apenas agradece sua filha por mandar uma foto antiga de seus filhos para ela, o que é estranho, já que Phineas e Phoebe só se conheceram quando estavam mais velhos. Mesmo sendo impossível ser uma foto antiga, ela mesmo assim fingiu estar tudo bem e ignorou. Ainda por cima, quando Candace os leva até sua mãe, ela simplesmente diz que eles não eram seus filhos, e sim 2 bebês que eram muito parecidos. Sem falar que o garoto passavam até mesmo na TV mostrando seus feitos. Então isso só nos deixa 3 opções. Número 1. Ela já sabe de tudo que seus filhos estão fazendo e apenas ignora, os deixando livre para expressar sua imaginação como crianças. Número 2. Ela na verdade foi atingida por alguma máquina do Dr. Heinz Doofenshmirtz, que de alguma forma faz ela esquecer das invenções de seus filhos logo após vê-las. O que pode parecer muito maluco se você pensar bem. Ou número 3. Linda na verdade sofreu algum trauma quando viu as invenções de seus filhos no passado, e por conta disso suprimiu
suas memórias, levando sua mente a criar uma espécie de mecanismo de defesa, com medo do que pudesse acontecer. Essas são apenas algumas teorias em volta desse tema, então se você acredita que possa ser alguma outra coisa, deixa aí nos comentários. Bom, a única vez que Candice conseguiu fazer sua mãe descobrir o que seus irmãos estavam fazendo foi quando ela tinha 30 anos de idade, e voltou no tempo para ajudar sua versão do passado a pegar eles no flagra, o que resultou em Linda os repreendendo pelo resto das férias, e mudando completamente a história do desenho. Isso ficou evidente quando a garota voltou para o presente e descobriu que aquela pequena mudança que fez acabou fazendo o mundo ser destruído pelas mãos do Dr. Heinz Doofenshmirtz. Então, rapidamente ela volta para a linha do tempo onde expôs as criações de seus irmãos e impediu o desastre de acontecer. Mas alguns anos se passam e Vanessa conseguiu arrumar um emprego de meio período na WCA. Porém, eles descobriram que ela era filha de seu maior inimigo, então a proibiram de trabalhar lá. Dito isso, ela tentou convencer seu pai a largar essa vida de vilão, pois depois de muito tempo ela finalmente percebeu que ele não era um cara mau, e sim um homem com um coração lindo e puro. Então, depois de se emocionar com as palavras de sua filha, ele decidiu se tornar o cara bom que ela queria. Por conta disso, ele foi sentenciado a uma pena muito leve, onde ele teria apenas que contribuir com a cidade, dando aulas de ensino médio como professor de ciências. E no fim do episódio, nós conseguimos ver o agora professor Heinz Doofenshmirtz riscando a palavra mal do livro, dando a entender que seus dias de vilão realmente tiveram fim. Mas algum tempo passa e Doofenshmirtz começa a trabalhar na WCA, junto de seu fiel parceiro Perry Ornitorrinco. Como vocês sabem, apenas animais poderiam trabalhar como espiões. Porém, como Heinz viveu junto das Jaguatiricas quando era mais novo, ele foi reconhecido por elas como um deles. Dito isso, depois de passar por todos aqueles problemas desde o dia que nasceu, Doofenshmirtz finalmente tinha achado seu lugar no mundo. Agora ele tinha um bom emprego, encontrou seu amor, tinha uma filha que o amava incondicionalmente e, por fim, fez um bom amigo para toda a vida. Finalmente, ele teve o final que merecia. Além disso, o desenho também explora outros relacionamentos românticos. Phineas, por sua vez, era apaixonado por sua amiga Isabela desde o dia que a conheceu. Ela era uma boa garota que estava sempre ao seu lado, ajudando em suas invenções. Bom, Isabela passou o verão inteiro e uns bons anos expressando seu amor por ele indiretamente, o que acabou falhando, pois Phineas é completamente tapado nesse assunto. Então, depois de muito tentar, ela decidiu desistir dessa ideia e seguir com a sua vida. Porém, foi nesse momento em que Phineas começou a sentir algo a mais por sua amiga, entendeu que na verdade ele a amava. Então, rapidamente ele partiu para a casa dela, onde descobriu que ela estava indo embora da cidade para ir estudar em uma faculdade muito longe. No entanto, ele não reprimiu seus sentimentos e deixou claro que a amava e não conseguia ver um futuro onde os dois não estivessem juntos. Então, depois de conversarem durante o dia, os dois decidem ir para a mesma faculdade para que pudessem passar mais tempo juntos. Ferb, por sua vez, é o meu favorito, pois durante todo o desenho ele sempre demonstrou ter uma pequena queda por Vanessa, o que, bem, não é muito difícil de acontecer. Apesar da diferença de idade um pouco grande entre os dois, Ferb não perdia tempo e sempre que podia tentava flertar com ela, mesmo sem dizer uma única palavra. E por incrível que pareça, algumas vezes ela até mesmo correspondia. Dito isso, no final, quando Ferb estava com 19 anos e Vanessa 26, eles pareciam estar em algum tipo de relacionamento, já que Ferb estava indo para vários encontros juntos dela. A última cena que nós temos detalhe é de Dr. Heinz Doofenshmirtz e Perry ainda juntos se divertindo jogando aquele bom e velho xadrez. E bem, por hoje é isso. Obrigado por ficar até aqui comigo e se você gostou, não esquece de deixar o like que isso fortalece demais. Valeu e até a próxima.